Bom, o Brasil tem que aprender a jogar sem o Neymar. Hoje aconteceu a apresentação oficial do novo treinador da seleção, Dorival Júnior, e é claro que foram perguntar pra ele quais os planos que ele tem pro futuro do Neymar na seleção e se ainda existe alguma mágoa daquela discussão de ambos lá na época do Santos. Fica aí até o final que nós vamos te mostrar a resposta dele sobre isso, o discurso dele também, que emocionou muita gente, onde citou o Zagallo, e a resposta pros torcedores do São Paulo que estão chamando ele de traidor. E é claro, eu vou querer saber a sua opinião sobre todas essas polêmicas. Bom, pra começar, se liga aí então nele explicando por que preferiu aceitar a seleção do que permanecer no São Paulo. Eu acho que eu tinha meu contrato com o São Paulo, preparando a equipe para as competições. Todos os jogadores que foram contratados pelo São Paulo foi com a aceitação da diretoria, um entendimento único de que seriam peças importantes, então não foi uma montagem do Dorival especificamente, não. Nós montamos o São Paulo numa condição em que qualquer treinador que ali esteja possa fazer aquilo que bem entender, até porque são jogadores versáteis e que busquem... Nós buscamos alternativas justamente para termos um elenco um pouco mais enxuto, em condições de podermos abastecer toda e qualquer situação que de repente viesse a acontecer ao longo das competições. O contato com o presidente foi feito ao final da semana anterior. Para mim foi uma satisfação, um prazer poder estar chegando a um momento como esse, da minha vida, da minha carreira, à frente da seleção brasileira de futebol. Em 2 ou 3 oportunidades, meu nome foi ventilado, né, à frente da seleção, e acabou não acontecendo. Então é natural que, quando surgiu dessa vez, da maneira como foi, eu também imaginava que fosse mais uma especulação natural, né, do mercado pela saída do próprio Fernando. E de repente acabou se concretizando. Então, para mim, eu não criei uma expectativa como havia criado anteriormente. É um fato natural isso, talvez, com o ser humano. Você está envolvido, você às vezes não percebe o que esteja acontecendo, mas procurei não criar nenhuma expectativa, e a partir do momento que eu recebi uma chamada, aí sim as coisas mudaram um pouco. Era um sonho, era um objetivo, sim. Eu não saí do São Paulo, eu não deixei o São Paulo, eu não troquei o São Paulo, eu estou vindo para uma seleção, não é um convite, é um chamado, e isso eu acho que nenhum profissional em sã consciência deixaria de atendê-lo. Tenho certeza que todos vocês, se tivessem a oportunidade de poderem estar na minha pele num momento como esse, fatalmente eu acho que tomariam a mesma decisão que eu tomei. Depois, o novo treinador falou sobre o futuro do Neymar na seleção também. Bom, o Brasil tem que aprender a jogar sem o Neymar, entendendo que o momento dele seja de uma lesão, mas tem que saber que nós temos aí um dos 3 maiores jogadores do mundo nesse momento e que nós temos que aproveitá-lo. E o Neymar é um jogador muito importante, desde que recuperado, em condições e totalmente focado. Não tem problema nenhum com o Ney. A proporção que tomou aquela situação, ela foi além do que esperávamos, desnecessariamente. Nós, desde aquele momento mesmo, após a partida, nós já estávamos conversando, falando. A diretoria do Santos tomou uma posição, eu respeitei, apenas isso. Mas com o atleta, nunca tive nenhum tipo de problema, ao contrário, todas as vezes que nos encontramos, é sempre uma situação muito positiva. Eu acho que, de um modo geral, o futebol é muito dinâmico, o céu e o inferno não tem mais do que um palmo de distância, as mudanças são muito rápidas, tudo que está acontecendo pode não ser uma verdade daqui a um mês. De repente nós podemos estar já com uma outra visão. O importante é que nós foquemos um pouco mais, nos preparemos um pouco mais, que estejamos muito mais determinados, atentos a tudo que esteja acontecendo. Eu falo isso
já imaginando uma pré-convocação, que esses jogadores venham para cá com uma outra mentalidade. Não que não haviam tido essa mentalidade, não é isso que eu estou dizendo, é que nós precisamos e o momento exige uma preparação muito maior. E nós temos que mudar esse quadro. E o futebol brasileiro se reinventa com velocidade e com rapidez. E nós não podemos perder uma oportunidade como essa. Restabelecendo a ordem dos fatores, fatalmente nós vamos, com certeza, nós vamos lutar por mais uma decisão. O futebol brasileiro, ele vive, ele tem vida. E nós precisamos de cada um de vocês. Por isso que na abertura eu falei a respeito disso. A nossa doação tem que ser um pouco maior, até porque nós trabalhamos para e pelo futebol. E eu conto com a participação de cada um de vocês. Serão fundamentais para que recuperemos o nosso melhor momento. E por fim, ele deixou claro que a sua primeira convocação será do povo brasileiro, pois quer que seja a seleção do povo e não a seleção do Dorival, citando também nesse trecho o Zagallo e o seu legado. O futebol brasileiro ele é muito forte, ele se reinventa. O futebol brasileiro ele não pode viver um momento como esse que estejamos passando, talvez sirva ou nos sirva de lição para que rapidamente nós absorvamos e possamos encontrar um novo caminho, porque nós aprendemos com o futebol brasileiro o caminho de vitórias e nós precisamos reencontrar esse momento. Eu estou aqui de coração aberto, buscando fazer a primeira convocação do meu momento. É justamente o torcedor brasileiro, que ele passe a viver um pouco mais a sua seleção, que ele acredite um pouco mais na sua seleção. É natural que seja uma obrigação de todos nós que aqui estamos, fazermos o nosso melhor para que possamos entregar ao torcedor uma seleção confiável, uma seleção que volte a passar a credibilidade a todos nós. Então, eu peço de coração que o torcedor volte a participar do dia a dia da nossa seleção, que vivencie a nossa seleção como sempre foi. E num segundo momento, também tão importante quanto, eu convoco a cada um dos senhores, a cada um de todos os profissionais que fazem parte do futebol, que estejam envolvidos de alguma forma com o futebol. O futebol brasileiro precisa de cada um de vocês. Nós não podemos nos dividir entre uma seleção com o nome, de repente, de Filipão, de Tite, de Mano Menezes, de Fernando Diniz, não. Nós temos uma seleção brasileira, uma seleção do povo. Então, a partir de agora, não é a seleção do Dorival, é a seleção do povo brasileiro. Nós vamos... Eu acho que nós primamos por termos aí um futebol vistoso, bem jogado, mas acima de tudo efetivo. E nós não podemos deixar essas características. Nós temos que tentar manter o máximo possível, temos que voltarmos a protagonizarmos grandes jogos. Nós temos capacidade, qualidades e potencial suficiente para isso. Mas todos nós temos que entendermos um pouco mais o que representa essa seleção. E acima de tudo, que cada um assuma um pouco mais as suas responsabilidades a partir do momento que sejam convocados. Os atletas têm que voltarem a sentir um pouco mais a camisa da seleção. Eu acho que a lição que Zagallo nos deixou é uma lição que tem que ficar guardada para o resto da vida de todos nós que somos profissionais do futebol. Tudo que esse homem conquistou, a referência que ele foi, ele tem que deixar marcado essa condição, que tem que preferenciar o atleta que venha à seleção brasileira. Ele não pode deixar de ter essa gana, essa garra e essa vontade de querer ganhar a todo momento. É isso que eu espero que aconteça. Por isso que essa mudança ela é fundamental.
E agora, a polêmica que eu disse que ia querer saber de você é a seguinte: ninguém pode negar que os últimos anos de Neymar têm sido muito difíceis. Lesão no tornozelo no começo de 2023, lesão no joelho no final de 2023, transferência para um futebol de nível inferior como o saudita e enfim. Por conta de todos esses problemas e de sua idade, muita gente está dizendo que seu tempo na seleção já foi e que ele não deveria ser chamado. Mas mesmo assim, o Dorival deixou claro que enquanto o craque estiver saudável, ainda conta com ele independente de qualquer coisa. Então o que você acha dessa decisão? Acha que está certo e de fato tem que ter Neymar até 2026? Ou você acha que já deu de Neymar e que agora tem que focar em novos jogadores como o Endrick, Vitor Roque e afins? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre isso e por quê. E claro, se você não viu a polêmica que saiu nessa terça-feira do Neymar emprestando dinheiro para ajudar o Daniel Alves, eu vou deixar esse vídeo aparecendo agora mesmo na tela. Confere lá que tá show de bola também.